Corintianas, este é o podcast Irmandade Corintiana número 108. E aqui do meu lado está o meu irmão Fábio. O Irmandade tá cada vez mais longo, né? Depois você fala que o tempo tá se prolongando por causa desse negócio aí da sua abertura. Estou imitando o grande Galvão Bueno. Nossa senhora, né? Meu ídolo. Não é o seu, Gibson? Ídolo você não prolongou porque não tem R, né? O grande, agora o ídolo você não prolongou, né? É só com os R's o negócio? É. Ronaldo. Bom, vamos lá, Você esqueceu de apresentar o Gibson? Apresentei o Gibson. Ele apresentou, ele acabou de falar. Ele só falou o nome, mas não falou. Olá, Gibson, boa noite. Como Aqui está está você? o indefectível Gibson. Muito bem. Pra causar polêmica. Muita polêmica hoje. Não vai ser o único. É. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, vamos começar falando dessa semana do Corinthians. E para começar a semana, a gente começou com aquela notícia que já era meio que uma notícia da semana passada, né, mais ou menos. A saída do nosso grande professor, o Carille, indo para as Arábias, ganhar muito dinheiro, logo em seguida já assumiu o Loz, e aí no meio dessa entrada e saída, muitos boatos rolando, o Andrés não gosta dele, o Andrés gosta dele, o Andrés queria o Loz desde o início, o Carille tá de mal de não sei quem, contratou o jogador que não queria, o jogador que queria e tudo mais. Enfim, o fato não é Gibson, é que o Carille não é mais o nosso treinador. Engraçado que não foi pro time que tava a princípio cooptando ele, né? Apareceu o segundo elemento ali e levou, né? Mas pela grana que os caras pagaram, bicho, não tinha como o cara ficar. Tem um monte de falando, não sei o que, traidor, blá, blá. Cara, bicho, por 1.200.000 por mês livre de imposto, cara, eu vou treinar um time de gotcha, velho. Eu vou treinar um time de, como era aquele bagulho lá de curling? Saca, no Alasca, bicho, por milhão. E ainda deram de luvas. Eu imagino o Gibson no curling, cara. Não, e ainda deram de luvas pro cara 12 milhões ainda. Tipo ganhar na Mega Sena, cara. Quem é que não podendo vai? levar uns amigos, né? Ele ainda levou auxiliares aqui do Corinthians junto com ele, né? O que é importante pro trabalho dele. Ele não queria ir sozinho, claro, né? Óbvio, né? Claro, isso era uma das exigências dele que ele fez desde o início. O que você acha disso, Fábio? Dê a sua opinião. Cara, eu fico muito puto com o número de corintianos que tá maldizendo o Carille. Eu entendo o pessoal ficar chateado, falar, pô, não deveria sair, ele tinha oportunidade, é uma opinião. Mas falar que o cara é mercenário, falar que ele é mentiroso, isso daí, cara, desculpa, é má vontade da pessoa de entender o outro. Porque é muito nítido, assim, ele teve oportunidade da vida dele de garantir não só ele, como as gerações futuras da família dele, fazendo aquilo que ele gosta na profissão dele, que é ser técnico de futebol. A gente tem que saber separar o Carille pessoa, que eu acredito que seja uma pessoa corintiana de coração, e o Carille técnico de futebol. Técnico de futebol não pode ser torcedor. Claro. Ele tem que ser técnico de futebol. E é isso que ele tá sendo. Ele tá fazendo escolhas pro técnico de futebol, eu acho que Carille. todo mundo ficou triste com a saída do Carille. Quando eu fiquei sabendo, eu até ficou de surpresa, porque o outro time já tinha sido descartado. Falei, caramba, ele vai sair mesmo? Fiquei chateado, mas, cara, entre ficar chateado e chamar o cara de mercenário é um absurdo, cara. Quando a proposta chegou, ele se viu numa bifurcação, digamos assim, da carreira dele. Sim. Ou ele optaria por continuar a carreira aqui no Corinthians e tal, e teria um futuro, sei lá o que ia acontecer com ele, ou ele optou pelo dinheiro, claro, e tentar fazer a vida dele lá no futebol árabe. E ele acabou optando pela segunda opção, e deixando o Corinthians numa colocação boa no campeonato, classificado na Copa do Brasil, classificado na Libertadores também. Isso a gente não pode falar mal dele. O que aconteceu no futebol árabe, pelo que eu entendi, é que esse ano, além de poder contratar mais estrangeiros, os times árabes todos estão sofrendo uma certa intervenção, entre aspas, ali do governo federal. Todos eles estão ganhando uma puta grana para poder pagar as dívidas e mais contratar. Mais do que os sheiks já tinham, né? Mais do que eles já tinham. Para poder contratar. Diz que a ideia é fazer uma liga forte. Forte e tal. E isso que seduziu um pouco. Foi o tal do projeto que o Carille tinha mencionado. Exatamente. Que é o time que está subindo da segunda divisão e quer permanecer na primeira divisão árabe lá. Por isso que o Andrés falou, né? Que a Arábia é a nova China. Porque a China fez a mesma coisa para fortalecer o campeonato. Sim, né? 2016. Teve um em cima. Exatamente. Levaram metade do nosso time, mais de metade. E vale lembrar que a próxima Copa do Mundo, não a próxima, que a próxima é daqui a 20 dias, nem isso. Mas a seguinte, não é na Arábia Saudita, mas é muito perto ali. É ali no Catar. Claro. E faz sentido que aqueles países nações, todos queiram invistam naquilo, porque sabe que vai ter uma atenção para aquilo daqui para frente, né? É verdade, é verdade.
Então, e o Andrés também falou em entrevistas recentes que o Corinthians pode sofrer outras perdas, porque justamente é a nova China, o pessoal tá de olho no Corinthians e tudo mais. Eu achei que o Andrés foi muito transparente, não transparente demais, não, eu achei importante ele ser transparente, mas muito Andrés também, né? Ele fala isso, ele é transparente, mas de um jeito que dá um tapa na cara de quem tá ouvindo. Ele parece sempre que tá dando bronca, né? Mas o Andrés tem um ego monstruoso, bicho. Qualquer pessoa que faça uma sombra nele no... Ele quer ser o cara mais importante do clube. Claro, do clube. Do clube. Interessa jogador. Do clube, do elevador, do quarto, elevador, da sala, de então, onde ele bicho, estiver. Cara, ele coloca nessa posição de, não, todo mundo é substituível. Mas quer sair, sai, dane-se. É o discursinho dele, né, enfim. Uma coisa que ele tá, enfim, certo, desde antes da saída do Carille, enfim, ele sempre falou isso no discurso dele, sempre foi uma tônica do discurso dele, é que o Corinthians é maior que tudo isso, né? Não, é verdade. E aí, tudo bem, o Carille, não tem como negar, foi responsável por grande parte do sucesso que o Corinthians teve no último ano e meio, mas o Corinthians é uma entidade grande, e o Carille pôde ser bem sucedido porque era o Corinthians, ele não teria esse mesmo sucesso em outro clube. E a gente não pode esquecer que o Carille vai e o Corinthians permanece. E o Corinthians, ele é realmente mais importante que o Carille, mais importante que qualquer jogador que o Carille possa levar, pode ter lá seus percalços, como tá tendo a partir daí, e aí vamos ver o que vai acontecer agora. O fato é, o Corinthians é grande, vai sobreviver a isso como sobreviveu várias outras coisas, né? E o que vai acontecer agora que o Loss assumiu, né? O Corinthians já era uma coisa meio preparada, né? Ele já vinha sendo, digamos assim, preparado para assumir o Corinthians, né? Desde o sucesso dele nas Copinhas São Paulo e na base do Corinthians. E para aproveitar, quem abriu essa porta, não só pro Loss e para vários treinadores do Brasil, foi o Carille. Sim. Que foi aquela famosa solução caseira. Aliás, tem muita gente durante a semana perguntou, já queria ter perguntado também, pô, Loss tem futuro? Cara, precisa lembrar que em 2016, quando o Carille entrou a primeira vez, que ficou um mês e meio ali cobrindo um buraco, ele também oscilou, sofreu, claro. Pegou um time que tá todo em frangalhos. Aí depois chamaram o Oswaldinho. Foi aí a gente viu que podia ser pior. O Cristóvão. E daí no começo do ano, quando ele foi efetivado técnico, ele foi efetivado técnico por falta de opção. Não foi porque a diretoria botava fé nele. Ele foi lá, trabalhou, ganhou um paulista que era improvável. Aí começou ali a subir no brasileiro, tal de maneira improvável, conquistou o brasileiro. E aí que ele calou a boca de muita gente e abriu a porta, porque todo mundo falou, pô, meu cara tava aqui, ninguém sabia quem era esse cara, e olha lá, deu certo. O Loss, cara, teve que... Faz nem uma semana que ele assumiu na segunda-feira, né? Cara, o que a gente tá vendo agora não é o trabalho dele, e a gente tá pegando o Corinthians extremamente cansado, uma sequência de jogos brutal por causa do calendário desse ano, por causa da Copa do Mundo. Não, e tem que pensar assim, no lado emocional, perder o Carille pra esse time, pra esse elenco, é complicado, né? Sim. E fora o desafio normal que já seria assumir um time do Corinthians como um técnico que não tem tradição no profissional, tem esse desafio a mais, que é repor o Carille, né? Substituir o Carille. Pegar o trem andando também. Que é muito difícil. Infelizmente, você até colocou aqui como título do nosso Facebook, começou a era do Loss, né? Podia ser, começou a era Losses, né? A era das derrotas, né? Infelizmente, Loss significa derrota em inglês. Né? É uma infelicidade do nome do nosso técnico atual. E... Enfim, realmente essa semana a gente viu um pouco disso aí. Tomara que seja só essa semana. Mas assim, o Loss é um cara extremamente competente. Ele teve um sucesso enorme com o Sub-20, né? Principalmente na Copinha aí. E, assim, não é à toa que não teve dúvidas de que ele era a pessoa para assumir esse cargo como técnico, uma vez que o Carille saiu. Vamos falar do nosso sorteio da camisa, Fábio, antes que a gente esqueça. Tá ali atrás. Pega a camisa aqui atrás, Fábio, por favor. E a gente vai estar sorteando essa camisa. Olha que lindeza. Camisa 2017. Quantos títulos conquistou essa camisa, Gibson? 3, 2 paulista e o brasileiro, né? E tá aí com o número 7 do Jô, o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Estamos sorteando essa camisa. E pra sortear, o que você tem que fazer, Gibson? Você tem que ir lá na página da Irmandade Corintiana. O post tá pinado lá no começo da página. A foto oficial. Dá um joinha lá no post, compartilha o post, taga 2 amigos. Se não der joinha, aproveita, já pratica corre. Agora, já compartilha esse post, esse live agora com seus amigos, seus colegas, os grupos de corintianos que você está participando, ou grupos de outras coisas também. A data do sorteio tá aqui, é dia 17... Dia 17 de junho. Isso aí, tá chegando. O primeiro domingo da Copa também é o dia do primeiro jogo do Brasil, acho. Participa que essa camisa aí tem história.
E vamos abrir um pouco para a participação do live aí, pro pessoal que tá comentando no Instagram ou no Facebook. Teve gente teve gente concordando que o Carille tinha que sair mesmo, gente concordando que é mercenário mesmo, né? A pessoa ainda tá chateada com o Carille. Não, chateado, todos nós. Eu tô chateado também. Eu fiquei chateado com ele e tal. Eu entendo a decisão dele, mas claro, chateado a gente tem que ficar mesmo. Ele é, não só pelo carinho que a gente tinha por esse cara que surgiu aí na nossa vida de repente e conquistou os nossos corações, né? E nos abandonou assim de forma repentina. O Luiz Adinã de Oliveira tá falando parabéns ao programa, já é tradição. Aê! Obrigadão. Acho que ele mesmo tá perguntando se que horas começa o programa quinta-feira. A gente só faz de domingo, é só domingo às 8 da noite. É todo domingo às 8 horas da noite. Bom, vamos falar então desse primeiro jogo da semana, essa derrota contra os Milionários da Colômbia, 1-0 lá na Arena. Um jogo que eu acho que se tivesse aquela definição da frase, né? Quem não faz, toma. Podia dar um link pra esse jogo, porque foi exatamente assim. O Corinthians cansou de perder chances, os caras chegaram numa bola ali até improvável, um chute meio torto, sei lá o quê, e marcou um golaço. Claro. E ficou nisso, perdemos essa partida na Libertadores, na Arena. A gente começou a semana perdendo para os Milionários da Arábia e depois perdemos para o Milionário da Colômbia, né? Foi um jogo bem diferente desse jogo de hoje, que daqui a pouco a gente vai falar. Bem diferente. Bem diferente, mas teve uma coisa em comum entre os dois. Assim, os dois jogos foram bem abertos, o que é atípico para um jogo do Corinthians, né? Verdade. Ultimamente. O mais comum em jogos do Corinthians é um dos times, pelo menos, tá bem fechado, se não os dois, né? E não foi o caso nesses dois jogos. Mas o que aconteceu no jogo do Milionário, assim, o Corinthians tomou, de certa forma, teve um certo ímpeto inicial do Milionários, como era esperado, mas o Corinthians cresceu na partida rapidamente e dominava a partida. Chegou num ponto que todas as ações eram do Corinthians, vários gols perdidos, desperdiçados, várias chances. E no fim das contas, uma coisa atípica, né? Um chute ali de longa distância, um petardo extremamente feliz ali do jogador colombiano. Que curiosamente chama Carilho. Curioso isso, né? E aí ele acabou entrando ali no ângulo do Walter, não tinha nada que o Walter fazer. A preocupação que se tornou ali foi que, desde o primeiro tempo, os comentaristas já estavam falando que havia muito espaço ali naquela intermediária para esses chutes de longa distância, e acabou que um deles nos puniu, né? E foi, enfim, essa foi a questão do jogo, né? O Corinthians não fez e acabou tomando num ato aí de rara felicidade, mas o futebol é assim, né? O futebol é assim. Acho que pra Libertadores, assim, pro Corinthians e pro Milionários, tanto faz como tanto fez, porque o Corinthians continuou classificado em primeiro e o Milionários continuou desclassificado em terceiro. Então, assim, a derrota não vale, acabou não valendo de grande coisa pro Corinthians, nem a vitória. Eu acho que a derrota tem um peso, né? Porque às vezes o time joga mal, mas o time não jogou mal, o time joga bem pra caramba. Eu acho que o que pra mim me preocupa é que o Corinthians perdeu 2 partidas nessa Libertadores, as 2 na Arena, né? Sim. Exatamente. O que o normal seria o Corinthians fazer os 6 pontos na Arena. E o que me preocupa menos é que essas 2 derrotas vieram depois do Corinthians estar confortável na tabela da Libertadores. Exatamente. Sim. No momento em que precisava ganhar, precisava fazer resultados, foi lá e fez. Né? Tanto a derrota para o Independiente quanto para o Milionários eram contra times que precisavam muito mais daquela vitória do que o Corinthians. E em momentos que o Corinthians, com aquela derrota, não ficava mal na fita, né? Então, verdade. Coisas acontecem. E essa não dá nem pra dizer, o time não teve garra, não dá pra dizer nada disso. Chegou várias vezes na frente do gol, o Rodriguinho perdeu 4, 5 chances, sei lá. Mas o Romero, enfim, todo mundo perdeu o gol ali. Até o Balbuena perdeu o gol feito. Então, fica difícil a gente criticar um pouco a equipe, né? Aquela história que o Tite vive falando. Tem o jogo do resultado e o jogo do desempenho. O desempenho do Corinthians foi espetacular. Sim, claro. A intensidade estava lá. Se jogar assim todas as partidas, vai ganhar a maioria. Sim, sem dúvida. Mas o resultado, enfim, não foi esse. O resultado foi de 1-0 pro time deles. E tem mais gente comentando, falando. Vocês querem falar mais desse jogo do Milionários? Boa parte do pessoal tá comentando do jogo de hoje. Quer escolher um comentário aí pra gente começar a falar da partida de hoje? Olha, eu vou ter um comentário aqui que foi o Bruno de Campos falou aqui. Vocês não acham que o Mantuan tinha que ser emprestado para um time de menor expressão? Pra mim ele não é um jogador do nível do Corinthians de hoje, ainda é muito jovem, tem que aprender, blá, ganha mais experiência, depois volta pra tentar a sorte de novo. E aí o Corinthians tem que contratar um jogador na posição dele até que o Fagner volta da seleção. Cara, primeiro, vamos por partes. Eu vou responder por partes. Primeiro, né? O Corinthians não tem dinheiro, cara. O Corinthians não vai contratar ninguém.
não tem lateral direito disponível no mercado num preço que o Corinthians consiga pagar. Se for de graça, assim. Não, se tiver de brinde, se alguém der um lateral direito, você já aceita. Se tivesse um filho que fosse lateral direito, eu mandava bater lá. Então não é uma questão de, empresta ele e contrata outro. Não dá pra contratar outro, não tem dinheiro, cara. Né? O lateral que era o reserva, que era o Léo Príncipe, tava tendo um desempenho pífio, não vem nem sendo relacionado. Ele tinha se machucado. O Léo Príncipe tá até. Ele treina separado do grupo. Agora não, hoje esperando propostas. Hoje ele ficou no banco hoje. Né? Porque agora o Fagner tá eu na entendo Copa. que ele tá treinando com o grupo, mas assim, foi conversado com ele que a prioridade era no primeiro semestre emprestá-lo, né? Então, mas continua aqui. O Léo Príncipe, cara, se a gente não tá lá acompanhando vocês, mas todo mundo tava lá, o Carilli não tava relacionando ele, e o Loss também hoje colocou na reserva ali, porque sabe que o cara não tá em condição de jogar. Então, porque se o Mantuan tá jogando, é porque o Mantuan tá jogando melhor que ele, né? Segundo, o Mantuan nem é o lateral direito de origem, ele é um volante. Ele tá ali quebrando um lugar na lateral esquerda, começou de maneira tímida e foi crescendo, foi jogando jogo após jogo, foi jogando cada vez melhor. Pode não ser a joia da coroa, mas, cara, na ausência do Fagner que tava machucado... A gente elogiou ele aqui algumas vezes. Sim. Não, ele chegou até a ter notas bem altas em alguns jogos recentemente. Sim. Né? Óbvio, é jovem, é inexperiente, ele não é lateral direito? Não é. Mas, cara, não tem quem colocar ali. Essa é a verdade. Eu acho que a galera tá crucificando ele por causa de um erro hoje, que não vale a pena crucificar o moleque, cara. Já estão falando, não, põe ele pra reserva, põe o Paulo Roberto na direita. Cara, a gente já tentou pôr o Roberto tem um lado na direita, aí, que é o lado do torcedor, que é... O Mantuan não é a primeira vez que ele comete falhas, né, no time. Quando ele começou cometendo falhas. Teve uns 2 jogos onde teve falhas, uma crucial ali, outras nem tanto, mas falhas que interferiram ali no resultado, né? E aí ele veio nessa sequência, nessa crescente, todo mundo olhou pra essa crescente e falou, aí entra o segundo ponto que o Gibson trouxe, né? Ele não era lateral, não é lateral de função, tá se adaptando, tá se adequando à função e tá indo bem porque é um moleque muito inteligente, bom de bola. E realmente eu acredito que ele é. Eu acho que a essa altura a gente não pode mais usar essa desculpa. Ele não é lateral. Eu acho que isso ele tem que ser, né? Ele é titular do Corinthians na posição, titular por um período. Então ele tem que ser esse cara. Se ele não é, ele tem que virar rapidinho e estava virando. A gente viu isso. Sem dúvida. Né? Só que hoje ele cometeu uma falha crucial, uma falha importante. Lá atrás, quando ele começou a cometer essas falhas, eu não lembro se vocês concordaram ou não, mas eu lembro de ter dito aqui nesse programa que eu achava que era o momento de repente afastá-lo para não queimar o moleque. Sim. Mas tinha essa mesma dificuldade, assim, quem que vai pôr no lugar? Porque hoje, naquela ocasião, a gente ainda tinha volantes, né? Dava para jogar o Paulo Roberto ali, hoje não tem, né? E então, não sei, tem que rever de repente a situação do Léo Príncipe. E vale lembrar que a situação do Léo Príncipe foi uma decisão tomada no começo do ano, tomada pelo Carilli, olhando o desempenho do time. E assim, o Carilli, como ele tem que fazer um planejamento pro futebol e pra empresa Corinthians. E o planejamento pro funcionário Léo Príncipe era: vamos tentar emprestá-lo, né? Porque precisa reduzir elenco, etc. Agora isso não aconteceu. O moleque tá aí. A gente, de repente, pode tentar resguardar um pouco mais o Mantuan e rever esse ponto aí. Não tô falando que essa é a solução, ainda não tem uma decisão. Eu fico muito triste com o que aconteceu hoje com o Mantuan, porque eu tava gostando muito da crescente dele, porque eu gosto muito do jogador Mantuan. Né? E acho que todos nós aqui da Irmandade gostamos muito dele, porque vê muito talento ali. Mas realmente... Eu me preocupo sim com a situação e não quero ver esse menino queimado no Corinthians. Colocar o Léo Príncipe agora, ele não jogou uma partida. Colocar o Paulo Roberto, acho que seria pior ainda, porque apesar da campanha boa e talvez com o Paulo Roberto improvisado, o Corinthians ter ganho alguns jogos, ele jogou mal na lateral direita. E a campanha boa do Corinthians no ano passado escondeu um pouco a partida que ele fez. Sem e claro, dúvida. a partida que ele fez contra o Grêmio lá, que foi espetacular, que ele não jogou na lateral, ele jogou como volante. Apesar dos comentaristas da TV que tava transmitindo hoje falar que ele fez aquela partida como lateral, não foi. Não foi. Ele jogou no meio, fez uma grande partida, mas foi a única grande partida do Paulo Roberto. Então, o Paulo Roberto realmente não é a solução para lateral direita. Não sei se o Léo Príncipe seria essa solução, já que ele não vem jogando. Então, vamos ver como é que o Mantuan vai ficar essa semana também, esses dias, porque ele saiu chorando de campo. Não sei se ele vai ter condições psicológicas e tal para entrar em campo. Já na quinta-feira. Já na Arena Corinthians, enfim, com a torcida inteira lá, olhando o menino ali. Então esse é o primeiro grande desafio do novo treinador, né? O que fazer na lateral direita? Se dar mais força pro moleque e segurar ele,
e tentar não queimar, enfim. Ou se é, de repente, apostar ali em outra solução. O Igor tá fazendo um comentário aqui, muito bacana. Eu tinha até lembrado disso também, ia falar mais pra frente. O Pedro Henrique já fez a mesma coisa contra o Atlético Mineiro. Acho que ele tá falando não só do erro, mas de sair muito mal com isso, né? Sim. E você vê jogadores até do time adversário indo lá consolar. Eu lembro muito do Robinho indo lá consolar o Pedro Henrique e tal, com a falha dele. E ele deu a volta por cima poucos jogos depois, né? Ele teve que jogar depois, em seguida, e teve aquele jogo lendário do Pedro Henrique, que é o DVD dele, deve ser esse jogo, que ele pôs o Guerreiro no bolso aí. Então, mas a gente começou a falar do jogo e a gente só falou do Mantuan. Que é o grande assunto. E assim, o Mantuan acabou sendo uma falha dele que levou para o resultado final do jogo. Mas a verdade é, o Corinthians jogou bem na partida, esses 5 minutinhos talvez, e depois não jogou bem. A partida inteira, assim, o time inteiro jogou mal, o sistema defensivo inteiro foi mal, e o Inter tava colocando uma blitz em cima, não fez 2, 3 gols antes por incompetência dos atacantes, porque o Valtão fechou o gol. Né? Foi uma partida oposta à do Milionários, que o Corinthians chegou muitas vezes e não marcou, né? O Corinthians chegou uma vez lá no gol do Inter e fez o gol, e depois só foi começar a pensar em chegar no ataque de novo, depois que já tinha levado o empate. Então foi uma partida muito ruim do Corinthians como um todo. O sistema defensivo falou várias vezes, quer dizer, o Henrique tirou umas bolas sim, mas falhou outras tantas vezes, não resultou em gol. Verdade. O Balbuena também. Balbuena. O Paulo Roberto, assim, tinha lances que ele roubava a bola e tal, e aí saía... Muitos erros de passe. Muitos erros de passe. Muitas vezes ele roubava a bola e depois entregava de volta. O time inteiro tava aéreo hoje, tá meio sem concentração. Tava bem desfocado, né? Agora, fora a falta de concentração, cara, bicho, faz uma falta desgraçada o Rodriguinho ali. A gente já sabe que quando o Rodriguinho não tá junto com o Jadson, dá encrenca, né? O Romero ter se machucado, ter saído também... que foi um momento de virada do Inter. Exatamente. Né? Logo em seguida, eles fazem o gol de empate. Exatamente. Enfim, depois... E o Romero tava ajudando muito ali a lateral direita, enfim. E, cara, a gente já comentou sobre isso em alguns podcasts, eu acho que fico meio assim, se é cedo pra falar, não, mas, cara, bicho, pra mim esse Roger não dá, bicho. Joga porra nenhuma, bicho. Joga merda nenhuma esse cara. Aquele gol que ele fez foi, eu brinquei no outro programa, eu falei, aquele é gol de zagueiro. O cara por lá cabeceou pra dentro porque a bola foi na cabeça dele, velho, porque senão não tinha marcado aquele gol. Então, cara, esse cara... muito fraquinho, né? Muito eu acho que além de ser fraco, ele não tá jogando sequer no posicionamento dele. Que se é pra jogar de centroavante, tá de referência na área. Ele tá o tempo inteiro nas pontas, no não querendo fazer desculpa pra ele, porque realmente, assim, ele tecnicamente ele não tá o melhor, assim. Mas eu acho que dentro do contexto ele tá fazendo o que ele pode, que ele, assim, ele tá jogando de centroavante em um time que não está acostumado a jogar com centroavante. Então o time não cria pra um centroavante. Ele tá saindo bastante da área. O gol do Corinthians saiu numa bola, foi lançada pro Jadson pra ele na ponta direita e ele correu atrás, demonstrou raça. Eu vejo ele buscando, eu não vejo ele desinteressado. Pra mim essa é uma questão que eu acho que tem um mérito de tentar dar mais chances pra ele. Não chances de titular. Eu não vejo ele desinteressado também. Mas assim, eu acho que ele não é muito fácil um centroavante desaparecer. É muito fácil a gente ver jogos que o Rodriguinho desaparece, que o Jadson desaparece. É muito fácil pessoas do ataque sumirem do jogo. E o Roger tá buscando essa participação. Acho isso legal. Mas sim, eu acho que ele não é a solução. Acho que não vai se formar um time titular daqui pra frente com o Roger titular, camisa 9. Mas ele pode ser uma opção para momentos em que o time precise de um centroavante. E aí joguem de forma diferente, pensando nesse centroavante, né? Mas faltou hoje o Pedrinho, por exemplo, que era um dos maiores pontos de criação nessa crescente do Corinthians recente, né? Até a saída do Carille. Era o Pedrinho, como ele estava indo bem como titular, tendo que sair durante o jogo sim, mas indo bem como titular, né? Então... mas o Pedrinho não jogou pra quem jogar. Você tira o Pedrinho... Não, o Pedrinho não jogou por questões físicas. O Osmar Loss tinha falado isso, né? Ele quis preservar fisicamente o Pedrinho. Ele mesmo já tinha falado antes dele. No outro jogo, o último jogo dele, ele falou que já pensava no Pedrinho titular contra o Milionários e na reserva contra o Inter. Exatamente. O Rodriguinho também foi poupado. Então, assim, tá naquele momento de um certo revezamento de jogadores. E aí que o Pedrinho foi poupado.
mas fez falta. O Romero sair, é importante falar, o Romero tava dando uma dor de cabeça enorme pros caras. Porque normalmente a gente fala, nossa, o Romero é muito catimbeiro, ele finge. Ele não tava precisando fingir, ele tava tomando paulada atrás de paulada. E tudo bem, ele tava dando uma exageradinha, mas assim, ele tava tomando paulada mesmo, e tava dando cartão atrás de cartão pros caras, assim. O pessoal tá perguntando, o Luiz de Oliveira aqui falando, o que vocês acharam que até os jogadores do Inter foram consolar o Mantuan, né? Não, é legal, enfim, é legal, não tem muito o que falar. É bonito ver isso, mas cara, é triste. Primeiro, eu não acho triste, eu acho que primeiro que tu não reconhece que foi uma infelicidade, cara. Eu vi, assim, um erro em conjunto dele com o Walter no começo da jogada, que eles não se comunicaram. O Walter também saiu do gol. Se o Walter sai do gol gritando é minha, o Mantuan deixa, o Walter segura aquela bola, acabou. Mas, mais do que a falha do Mantuan, pra mim, assim, o Inter mereceu ganhar esse jogo, se a gente for falar de mérito, que não é uma coisa assim. O Corinthians não jogou nada. O Corinthians jogou muito mal, o Corinthians estava, assim, pedindo pra tomar gol, e acabou que, assim, o gol saiu nessa falha. Mas o Corinthians estava dando essa corda, assim. O cara acreditou naquela bola porque o Inter estava afim de jogo, estava vendo o que estava para acontecer. A única chance que a gente teve lá, foi um desperdício danado, né? Aquela cabeçada, né, cara? Aí custou, cara. Aquela cabeçada era meio gol. Vital, meio assim gol que o Júnior ali, Dutra entrou, ele teve uns 3 lances, teve assim uns 3, 4 minutos de lances do Corinthians, né? Mas aí o Inter logo em seguida retomou. Mas antes que a gente decrete aí o fim do mundo e etc, vamos lembrar que o Corinthians está classificado na Copa do Brasil, está classificado na Libertadores, vai ter o sorteio aí daqui a pouco. A camisa também vai ter o sorteio da Libertadores daqui a pouco. E está dentro da meta no Campeonato Brasileiro, que é ficar durante esse período pré-Copa até 5 pontos atrás do líder. Hoje está 3. Essa era a meta do Carille. Hoje está 3. Vamos ver a meta do Loz aí, mas a meta proposta pelo Carille é isso. Faltam 5 jogos. Se decretar agora o fim do mundo, falar tira o Mantuan, desarruma tudo, não sei o quê, aí zoa total. Tem mais comentários aí, perguntas? O Magno Ramos está perguntando, será que o Rodriguinho está se poupando por estar na lista de espera da Copa? Não, cara, o Rodriguinho, quando ele joga, ele é um dos caras que mais corre no time, né? Que ele tem aquela proximidade com o volante e ao mesmo tempo entra lá na área muito. Sim. Né? Então, ele se consome muito fisicamente, estava vindo aí em jogos intensos, natural ser um cara escolhido pra ficar fora. E essa lista é uma coisa muito engraçada, porque uma semana antes da Copa, o Tite pode jogar essa lista fora e convocar, no caso de contusão, qualquer jogador. Quem que ele quiser, exatamente. Ele pode chamar o Gibson, se ele quiser. Não precisa lá, tá aqui, tá pronto. Não precisa estar na lista, né, pra ele chamar. Eu jogo os últimos 10 minutos do jogo. Tite, a gente negocia, tá? Eu vou baratinho. Acho que a FIFA paga tipo 1 milhão e alguma coisa pro jogador convocado. Se o Gibson for, o dinheiro é nosso. Da Irmandade. O Emerson Pacheco perguntou aqui, será que o Loss tá sentindo a sombra do Carille e por isso ainda não conseguiu engrenar? Nossa, cara, foram 2 jogos, como assim ainda não conseguiu? Calma. Ele nem começou a treinar o time ainda direito. Se bobear, ele comandou o quê? 1 ou 2 treinamentos até agora. Calma. Esse ainda precisa de 1 mês pra falar o ainda. Ele tem, a gente falou aqui rapidamente, o próximo jogo é na quinta-feira, então ele vai ter um período um pouquinho mais longo agora em casa pra poder treinar o time, dar um pouquinho mais da cara do Loss pro time. Até o momento ele não teve isso, porque foi um jogo na quinta, outro no domingo. Foi muito rápido, né? Tendo que viajar pro sul e etc, né? Mas uma coisa é muito importante. A gente tá falando, calma, não dá pra... Assim, o Carille tem até a Copa pra mostrar que veio. O Carille não. O Carille, o Loss. O Carille já foi. Ele tem até a Copa pra voltar, o Carille. O Loss, ele tem até a Copa pra mostrar que veio. Se ele se continuar nessa toada, sendo culpa dele ou não, isso pouco importa. Vai chegar na Copa, o Andrés vai estar anunciando um novo técnico. Isso pra mim tá claro. Assim, essa é a sua opinião. O Andrés, no discurso, ele falou que não importa. A gente vai com o Loss, e é o Loss daqui pra frente e tal, não tem erro nenhum. Mas você prefere acreditar no seu irmão ou em um dirigente de futebol? Não é nem só... Mas a questão não é nem um dirigente, é do Sanches, né? Não, pior que eu acho que o Sanches tem uma certa vantagem aí. É bom falar, essa semana aconteceu também a convocação para a seleção paraguaia, que não está na Copa do Mundo. Não está na Copa do Mundo, mas vai disputar amistoso antes da Copa do Mundo. E aí o Balbuena e o Romero, os 2 paraguaios corintianos, foram convocados e
e desfalcarão o Corinthians em 2 partidas, as 2 últimas partidas antes da parada da Copa do Mundo. Que maravilha esse calendário, hein? Se a gente achou que o Romero fez falta por 20 minutos hoje, imagina por 2 partidas. Exatamente. Assim, forçadamente, ainda mais sem o zagueiro ali. A próxima partida do Corinthians é contra o América de Minas, na quinta-feira. É um feriado, e por isso a partida deve ser às 18 horas, se não me engano, pelo que eu vi lá. Que é um time chato jogar, tá pegando ponto de muita gente aí, viu, cara? Tá pegando ponto de muita gente. Tá ali com uns 10 pontinhos, eu acho, ali 11 pontinhos, tá... O América é um time que subiu agora, né, da segunda divisão do brasileiro, mas é o time que na Série A tem o técnico mais antigo, né? O Anderson Moreira assumiu esse time há mais tempo que qualquer outro técnico da Série A. Então ele é um time bem consistente, assim, tem uma clareza do que faz, é um time organizado, e não à toa é dos times que subiu, é o que tá indo melhor, né? Tá indo melhor, inclusive, que o próprio Inter. Então. Vai ser um jogo difícil. Não vai ser um jogo fácil. A ideia é que poderia ser mais fácil por ser na arena, mas ultimamente isso não tem sido verdade ou necessariamente verdade, né? Mas vamos ver, é o que a gente falou. Agora é o momento do Loz imprimir um pouco da cara dele aí, mostrar mais o que ele pode fazer. Porque vai, assim, o Corinthians, se quiser continuar a brigar por essa meta, é um jogo que tem que ganhar, porque querendo ou não, o Corinthians é mais forte que o América de Minas. Né? Mas a gente tem que falar assim, o Loss imprimiu o jogo dele e tudo mais, isso é tudo certo, enfim, concordo com tudo. Mas o time do Corinthians esse ano, com o Carille, ele ainda não teve aquele encaixe, foi campeão paulista, mas ainda não teve aquele encaixe, aquele jogo que você fala, tem um padrão, tá jogando muito bem, enfim, tá afiadíssimo, tá jogando, todo mundo já sabe mais ou menos onde um jogador tá e tal, os jogadores se ajudando e tal. O Corinthians ainda não teve uma sequência de jogos assim, né? Que dá uma tranquilidade pra gente. Até a disputa do Paulista foi muito mais acirrada do que no ano passado. Enfim, eu quero dizer, esse time com o Carille, tudo que a gente gostava do Carille e tal, já não tinha tudo não estava desempenhando tão bem. Sem dúvida. O Loz, se conseguir fazer esse desempenho, vai ser espetacular, mas a gente também não pode exigir tanto assim dele entrando no meio do campeonato desse jeito. E no fim de semana, o Corinthians vai pegar o Flamengo, domingo, às 4 horas, pelo que eu vi também no estádio Luso Brasileiro. Não sei se vai mudar depois, porque é um jogo grande para ser disputado num estádio tão pequeno. E o Guerreiro vai estar lá, Gilson? Guerreiro tava voltando da Suíça lá, tentando recuperar o jeito de jogar, né? Tá dureza, isso se ferrou. Mas de qualquer jeito também... Só volta ano que vem, se voltar, né? De qualquer jeito também não é um jogo fácil, é o atual líder do campeonato, né? Então, e tem uma rixa muito grande com o Corinthians, enfim, por ser as 2 maiores torcidas do Brasil e tudo mais. Eu acho que esse jogo vai ser difícil. Não porque o Flamengo é um jogo difícil, porque eu não sei nem se vai conseguir voar pra se encontrar pra jogar. Né? Tem esse aspecto aí que Fora a greve dos caminhoneiros... Existe uma grande incerteza não só no Corinthians, mas no país inteiro. Fora a greve dos caminhoneiros, agora as refinarias anunciaram que vão parar por 3 dias no meio das refinarias. Então é capaz de não ter nem querosene pra botar no avião pra voar. Deixa eu perguntar uma coisa. A gente falou do Balbuena indo para a seleção paraguaia. Ao longo dos jogos aí, o Henrique, desde que entrou, ele jogou todos os jogos, né? Ele tá 27 jogos seguidos jogando aí no Corinthians, parece. Mas o Balbuena é o cara de confiança da zaga, né? E hoje demonstrou que o Henrique não... Assim, ele falha bastante também, enfim. Não era um momento de repente, dar mais chance pro Pedro Henrique aí, não só pela saída do Balbuena depois, e aí vai ter que entrar o Henrique, mas também dar um pouco mais de força pro Pedro Henrique aí pra jogar, né? Eu concordo. Enfim, o Henrique não me surpreende. Eu acho que o Henrique é esse zagueiro mesmo. Ele não tá jogando nem melhor nem pior do que ele jogou a carreira dele inteira. Ele faz boas partidas, às vezes até marca um golzinho e tal, salva umas boas bolas, mas ele falha. Pra mim sempre foi um zagueiro muito mediano. No Corinthians, ele mantém essa performance dele. Pra mim não é uma surpresa. Eu acho que o Pedro Henrique poderia entrar até pro Henrique descansar e de repente performar, né? Já, como tá na moda falar isso, performar melhor na próxima partida. É uma boa ideia. Acho que você devia mandar um WhatsApp lá pro Loss. Eles nos assistem, né? O Carille deixou a dica de assistir a Irmandade aí, com certeza. Fica a dica aí, Loss. Fica a dica aí. Agora, nessa semana também teve a final da Copa do Brasil Sub-20. O Corinthians ganhou de 2-1 do São Paulo, gol do Renan Areias do Carlos Augusto. Você que assistiu o jogo, Fábio? Eu assisti o jogo. Você acha que o Areias pode subir já? Eu acho que ele pode integrar o grupo, né? E estaria na frente do Paulo Roberto?
Eu acho que é outra posição, né? Ele é mais o segundo volante do que o primeiro. Ele poderia ser um futuro substituto do Maicon. Ele, nesse jogo, ele teve um primeiro tempo muito bom. Fez um golaço. Antes do golaço, ele tinha feito um chute de fora da área muito bom. Participou dos lances importantes do Corinthians. No segundo tempo, o time todo com 2-0, deu uma caidinha. E ele, inclusive, acabou falhando no gol do São Paulo ali, né? Então, assim, ele tem que aprender algumas coisas, mas é um cara com muito talento, né? Esse foi o primeiro jogo, né? Vai ter o segundo agora. Vai ter o segundo jogo. O primeiro foi na Arena, o segundo vai ser lá no Panetone. E quem é o lateral direito do Sub-20? O lateral direito... É uma pergunta importante essa. Talvez a pergunta mais importante deste podcast. Poxa, não lembro o nome dele, cara. Então tá ferrado. Era o Samuel ano passado, mas acho que não é o Samuel que tá jogando agora. Era um outro moleque. Ele, se não me engano, é um Sub-17 até que tá jogando. Não é o cara pra subir. Eu acho muito mais importante saber quem que é o centroavante Sub-20 do que o lateral direito. E, Fábio, você quer falar das meninas essa semana? Vamos falar das meninas. As meninas foram pra Santa Catarina jogar uma partida do Brasileiro contra o Kinderman, que é uma das forças do time nacionais do futebol feminino. Isso. Arrancou um empatinho 0-0 lá, mas tá bem posicionada, tá na frente ali no Brasileiro. E no próximo jogo tem a disputa de liderança contra o Iranduba, né? Importante aí agora nessa semana. Disputou muitas partidas importantes com o Corinthians no ano passado. Isso, inclusive o Iranduba e o Corinthians estão fazendo adversários, né? Estão fazendo uma disputa fora de campo também para ver qual dos dois times vai sediar a Libertadores desse ano, do feminino. Porque a Libertadores feminina é diferente. Escolher uma sede. Tem uma cidade sede e todos os times vão para lá, jogam, fazem um torneio ali, parece mais divertido até, né? E aí, hoje jogou contra o Santos, clássico, que foi a dor de cabeça do Corinthians ano passado, o Corinthians Audax feminino ano passado, e novamente ganhou. Já é o segundo clássico contra o Santos esse ano, a segunda vitória, ganhou por 3-2, com isso já garante classificação para a próxima fase no Paulista, ganhou de 3-2, muito bem para as meninas aí. E as meninas mostrando como se faz. Mais uma vez, gol da Adriana e teve 2 gols da Ana também aí, muito bom. O Walter José de Mello mandou a informação aqui, falou que o garoto que jogou hoje na lateral direita era do Sub-17, porque o Samuel e o reserva deles estão machucados. Ele falou que os 2 titulares do Sub-20 são fracos. Boa, Valtão. Boa, obrigado pela o Samuel era um cara que 2 anos atrás estava aparecendo bem, esse ano na Copinha não foi tão bem e, enfim, agora veio a informação do Walter que tá machucado, valeu Walter aí. Mas eu tava certo, era o moleque do Sub-17. E uma última pergunta aqui, o Emerson Rodrigues falou, se você fosse contratar um centroavante para o Corinthians hoje, qual vocês contratariam? Eu não vejo muitas opções, até porque o Corinthians está sem dinheiro. O Salah, né? Aproveita que ele se machucou, deve estar em baixa. Deve ter então, se ele não tivesse citado a questão do dinheiro no final, e perguntasse qual que a gente gostaria, pode dar pra fazer uma lista bonita, né? Mas já que ele citou o negócio do dinheiro e já botou a Vera quem está ferrado, então, cara, ele não contrata ninguém. Vai ser você mesmo, Gibson. Vou eu lá jogar de centroavante lá. Se o Gornaldo foi, porque eu não posso. E, Gibson, por favor, lembre aos nossos espectadores, ouvintes e quem mais estiver escutando nossa emissão audiovisual, as nossas redes sociais, por favor. Então, galera, a Irmandade tá no Facebook, no Instagram, no Twitter, SoundCloud, iTunes e... Falta um. Eu não preciso faltar um. No YouTube. Falta o YouTube. A gente pode fazer um live no YouTube. Vocês que estão vendo, corrijam aí. Em todos eles, Irmandade Corintiana, só no Twitter que é Irmandade Timão, e o e-mail da Irmandade é irmandadecorintiana@outlook.com. É isso aí, vamos ficando por aqui. Um abraço. É isso aí. Um abraço. Força, Loss! E que essa semana seja melhor, que essa semana volte a gasolina do Corinthians, pelo menos. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Força, Loss! E Mantuan também.